Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Mariana Frassati, também conhecida como Tia Estrelinha, e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre a arte de contar histórias e encantar ouvintes. Então, na verdade, antes eu vou falar um pouquinho como que eu descobri sobre essa arte. Eu sou tecnóloga em turismo e hotelaria e sempre fiz dança, teatro, sempre fui assim, tagarela, faladeira. Sempre gostei de ser Forrest Gump, contadora de histórias. Mas nunca soube que isso era uma profissão. Era algo que dava para se estudar e seguir adiante. Então, eu fui trabalhar com a recreação, desde o curso técnico, em acampamentos, hotéis. E, como vocês sabem, acampamento tem muito grande jogo, muitos caças, onde você tem que ser um ator, um contador de histórias, um cantor, um dançarino e tudo mais. E aí, né, já continuei nessa coisa de, nossa, que legal atuar, contar uma história, mas até aí ainda não sabia da profissão. Fui trabalhar em escola, porque eu sou graduada em educação física. E eu comecei trabalhando com educação infantil. Educação infantil, nem sempre só o movimento em si, só a possibilidade de se movimentar, contempla a sua aula inteira de educação física. Porque as crianças, elas são muito dinâmicas e elas exigem muito dinamismo de você também. Então, às vezes, você não consegue prender por muito tempo a atenção da criança numa mesma atividade. E aí eu acabava me utilizando dessa grande brincadeira de contar a história para prender a atenção das crianças na atividade. Então, por exemplo, você está dando uma brincadeira de corda, aí você vai lá fazer a cobrinha, aí fala para eles, e aí vocês estavam passeando na floresta quando de repente apareceu uma cobra muito nervosa, e aí as crianças vêm, pulam a cobra muito nervosa, depois vem um furacão. Ou seja, você cria histórias dando aula para a criança. E por muitas vezes também tá muito frio, o tempo chuvoso, e você não quer levar a criança pra quadra, né? Pra sentar no chão gelado ou a quadra descoberta, e você vai ficar em sala de aula. O que fazer com a criança em sala de aula? Conte uma história. Foi então que eu descobri a arte de contar histórias como uma profissão mesmo. Fui fazer cursos, né, de contadora de histórias. Fui estudar um pouquinho mais a fundo da importância da história no desenvolvimento infantil e foi aí que eu me apaixonei ainda mais por isso, né? Então, assim, primeiro eu quero falar para vocês um pouco do que seria, né? Quais seriam os benefícios que contar histórias tem no desenvolvimento infantil. Então, em primeiro lugar, ver, ouvir histórias não é só um lazer, só um passatempo para a criança. O fazer de conta é muito valioso para estimular todo o aprendizado da criança, né? É fazendo de conta que a criança conhece várias sensações. A sensação do medo, da tristeza, da alegria, de ser coisas que na vida real ela não pode ser, né? De ser príncipe, de ser princesa, de ser um animal, enfim. A criança, no faz de conta, ela aprende política, ela aprende história, ela aprende geografia, sem precisar saber o nome de tudo isso, né? Então é através de uma história, lendo ou ouvindo, que a criança sente muitas emoções e conhece um pouquinho sobre o mundo, que a gente consegue explicar as coisas para as crianças. Eu sempre falo que quando a gente quer dizer para uma criança o que pode, o que não pode, só dizer pode, não pode, muitas vezes não é suficiente para ela entender. Então você sempre tem que explicar os porquês das coisas. E muitas histórias trazem os porquês das coisas de uma forma lúdica, de uma forma divertida e de uma forma que faça a criança assimilar muito melhor do que você querer explicar só dando uma bronca ou uma simples explicação. Então, uma criança, um adulto, uma pessoa. Psicólogos dizem, psicólogos e comunicadores, 20% a gente guarda, assimila, 20% do que a gente ouve.
A gente assimila 40% do que a gente vê. E a gente assimila 60% do que a gente vê e ouve ao mesmo tempo. Então, se eu só ouvir, ou se eu apenas ver, não é tão rico quanto eu ver e ouvir. Por isso eu sempre digo que quando a gente conta uma história, é legal usar uma gravura, usar sei lá, um fantoche, um dedoche, algum recurso, né, que ajude então a criança a estar vendo e ouvindo aquilo que você está falando. Muitas pessoas falam, tá, e quais são então esses recursos para contar a história? O que eu posso usar de recurso para contar a história? Eu tenho o recurso do fantoche, tem diversos tipos de fantoche que você encontra assim, em casas de materiais pedagógicos, enfim, em N lugares. Tem os dedoches, né, ou de mão inteira, dos 5 dedos. Nesse caso é da história de João e Maria. Ou então tem os dedoches individuais também, que você se utiliza para contar histórias, para fazer os personagens. Então, fantoches, dedoches. Existe também os recursos de você ser um personagem. Então, eu quero ser um personagem. O que eu posso fazer para ser um personagem? Usar um chapéu. Ou eu quero ser uma princesa, eu posso usar uma coroa. Ah, não, eu sou um rato. Põe uma orelha do Mickey, você é um rato. Ou então uma bruxa, um chapéu de bruxa. Enfim, você cria o personagem e assim, você acreditando que você é aquele personagem, pode ter certeza que a criança vai acreditar 10 vezes mais. Porque quando você faz aquilo, acreditando no que você faz, então a criança acredita muito mais do que você mesmo. Eu até digo, você pode usar até utensílios de cozinha. Então, por exemplo, um pegador de salada pode ser um pato numa história. Um borrifador pode ser uma galinha gripada. E aí no atim, espirra água na criança. E pode ter certeza que esses objetos, para ela, serão o que você está dizendo que é. Tá? Vai ser até mais do que você imagina. Usa aquelas coisas antigas que entregam sua idade, sabe? Guarda tudo isso. Faz um mundo de faz de conta com as crianças. Ou simplesmente usa livros. Então existem livros que trazem várias histórias num livro só. Esse livro eu acho muito legal porque ele trabalha virtudes, valores e virtudes. Então ensina para a criança o que é a amizade, o que é o amor, o que é a confiança, o que é o respeito, a responsabilidade, a solidariedade, a humildade, tudo por meio de história. Porque ela nunca ia entender muito bem o significado de todas essas palavras que muitos adultos não entendem, né? Então, o livro traz isso. Existem livros que trazem histórias ao redor do mundo, né? Então, histórias que são famosas na França, que são famosas na Itália, na Rússia, enfim, em N países. E aí você encontra histórias dos irmãos Grimm, N histórias nesse tipo de livro. Existem os livros das histórias de contos de fadas que toda criança deve conhecer, que são os clássicos do Peter Pan, Cachinhos Dourados, A Bela e a Fera, Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, né? E assim, esses clássicos, eu diria que é primordial na vida de uma criança. É muito triste hoje em dia a gente ver uma criança que não conhece contos de fadas, mas também é muito normal, é muito comum. Normal, não acho, mas é muito comum. Porque as crianças de hoje, elas conhecem videogames, elas conhecem tablets, celulares, né, smartphones, mas elas não conhecem contos de fadas. Elas não brincam muito de faz de conta. E esse estímulo a ser dado para ela tem que partir do adulto. Esse adulto pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a professora, pode ser um recreador, enfim,
né? Qualquer adulto pode dar esse estímulo à criança. E aí, quando a criança ouve uma história, às vezes também, deixa eu pegar aqui alguns outros exemplos. Existem livros que trazem os CDzinhos, porque aí elas vêm e ouvem a história, né? Muitas vezes sem, eu não sei contar, não quero contar. Então você põe o CDzinho, mostra as figuras. Essa daqui, da palavra cantada, todo mundo conhece, o rato. O rato é meu xodó, tenho que dizer que o rato é meu xodó, né? Vem com o CDzinho e vem com a história também, escrita aqui, toda do rato. Então, quando uma criança vê essa possibilidade, esse mundo de histórias, ela acaba se interessando também pela leitura. Porque ela vai perguntar pra você, onde é que você aprendeu a contar tanta história? Onde você viu tudo isso? Eu li. Aonde? Em livros. Então, o que a criança vai procurar? Vai procurar livros. Então, a história amplia o vocabulário da criança, ajuda na aprendizagem de maneira geral, né? E às vezes um recreador ou um professor de educação física está ajudando lá na linguagem escrita da criança por meio das histórias, sem ao menos perceber, né? Então não é só a função da pedagoga, da mãe, eu acho que todos os adultos têm essa função de trazer as crianças para o mundo das histórias. Aí, cadê? Tem gente que fala assim, Mari, mas você lê a história no livro, na internet, seja lá onde for, e depois você conta ela. Eu não tenho habilidade de ficar contando, eu não vou lembrar, eu não vou conseguir. E você acha que eu lembro? Você acha realmente que eu vou ler a história uma vez e vou lembrar da história pra sair contando? Não, tenha certeza que não. A minha memória não é nada boa. Mas assim, quando você lê a história, você entende, né? Você entra na história e você entende o contexto. Você entendendo o contexto, entendendo a moral da história, mais ou menos ali o que ela quer, você consegue recontar a sua maneira. E é engraçado, porque cada vez que você for contar aquela história, vai ser de um jeito diferente. E pode ter certeza que se você repetir a história, a criança vai querer ouvir, porque você vai contar de um jeito diferente. E a mesma história, né, vai ser contada de vários jeitos para as crianças. E criança tem essa necessidade da repetição. Vocês já repararam que uma criança assistiu um filme, um vídeo, aí termina, de novo, você põe, de novo. Tá bom, mas você já não viu? Não, só mais uma vez. Aí você põe. E todas as vezes ela ri, todas as vezes ela curte, ela sabe tudo, mas ela gosta. E a história é a mesma coisa. Você pode contar 10 vezes, ela vai gostar 10 vezes. Ainda mais se você contar, porque cada vez vai sair de um jeito. E ela ainda vai te cobrar. Não, mas da outra vez você falou tal coisa, hein? Não, mas é porque agora aconteceu tal coisa. E você vai criando, né? Então, como eu ia dizendo pra vocês, eu comecei contando história para educação infantil, né, como professora de educação física mesmo. Depois eu acabei conseguindo aulas semanais, que eu achei muito bacana, na escola. Entrou na grade deles, né, aula de contação de histórias, uma vez por semana, para o Fundamental 1, que são crianças até 10 anos, 7 a 10 anos. E aí essas crianças tinham essa aula de contação de histórias, e onde a gente geralmente trabalhava com algum valor, alguma virtude a cada semana. As professoras acabavam também ajudando, trazendo para a sala de aula, porque aí às vezes tem alguma palavrinha aqui na história que a criança não conhece, aí ela vai aprender a pesquisar no dicionário e tal. Então o trabalho, ele era uma aula semanal, mas acabava rendendo muito mais. As crianças faziam desenho, mudavam o final das histórias, né? Porque essa questão da criança também poder criar em cima, ter ideias em cima, é muito legal. Trabalha a criatividade, a imaginação, ou seja, já falei N coisas que a história trabalha aí na criança.
né? Mas eu também já encontrei muitas pessoas que, não sei lidar com fantoche, não sei. Ó, vou ser bem sincera, eu, Mariana, particularmente, conto histórias com fantoche, sim, conto. Mas eu gosto muito de ser o personagem. Então, a maioria das histórias que eu conto, eu interpreto os personagens, eu sou os personagens. Como eu disse, com objetos. Um chapéu, uma coroa, eu sou uma princesa. Um chapéu de bruxa, eu sou uma bruxa. E aí eu tento mudar a entonação da voz, colocar algum acessório, algum objeto que me faça ser outra pessoa. E eu gosto muito mais, porque eu acho que dá mais movimento, assim, na história. E eu me sinto mais livre do que somente com fantoche. E existe também o recurso da leitura. Não é proibido ler uma história. Pelo contrário, é muito legal ler uma história, né? E assim, quando eu conto uma história, eu levo um tempinho maior. Eu levo em torno de, no mínimo, 20 minutos, meia hora. Então, não vou contar uma história pra vocês, porque senão vocês não vão conseguir assistir o vídeo até o final, vai ser muito longo. Por isso, eu vou ler uma história bem curtinha, para vocês verem também a possibilidade da leitura, né? Que qualquer pessoa pode pegar um livro e ler uma história. A minha dica é: conheça a história antes, para você não se surpreender durante a leitura, né? Para você saber aquilo que você tá falando, tá tratando. Que algumas histórias de alguns livros trazem algumas surpresas não muito bacanas, assim, às vezes, né? Alguns autores parece que não adequam muito à faixa etária. Então, para você estar adequada à faixa etária, é bom você fazer a leitura antes, né, conhecer. Então, aqui no caso, eu vou ler o livro Diversidade, da autora Tatiana Belink. Eu gosto bastante desse livro, porque ele é bem curtinho, bem fácil de ser lido, bem rapidinho, e traz uma mensagem muito legal. Vou levantar. Quando eu leio uma história, é legal também eu mostrar, né, as imagens. Eu ia falar os alunos, porque hoje em dia eu atuo na rede privada e estadual de ensino, né, então para mim é muito mais frequente falar os alunos. Mas as crianças gostam de ver e ouvir. Lembra? Eles assimilam 60% do que vem e ouvem, né? Então, diversidade. Um é feioso, o outro é bonito. Um é certinho, o outro é esquisito. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Um é tranquilo, o outro é nervoso. Um é bichento e o outro tem gozo. Um é ligeiro, o outro é mais lento. Um é branquelo e o outro sardento. Um é preguiçoso. O outro é animado. Um é falante, o outro é calado. Um é molenga, o outro é forçudo. Um é gaiato, o outro sisudo. Um é moroso, o outro é esperto. Um é fechado, o outro é aberto. Um carrancudo, o outro tristonho. Um divertido, um enfadonho. Um enfesado, o outro é pacato. Um é briguento, o outro é acordado. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado. Nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo
crespo, cabelo liso, dente de leite, dente do siso. Um é menino, o outro é menina. Pode ser grande ou pequenino. Um é bem jovem, o outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua, e não faz mal. Diversidade. É que é legal. Vamos e venhamos. Isso é um fato. Tudo igualzinho? Ai, como é chato. Então, toda vez que eu termino uma história, eu costumo dizer assim: a história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E quem gostou, que bata palmas. Para eles também saberem, né, quando encerra a história. Porque eles costumam ficar assim, ó. E aí você acaba e... Então você põe um fim na história. Aí vocês viram que é um livro fácil. Eu fiz uma leitura, porém na leitura eu procurei dar alguma entonação de voz, algum gesto diferente, só para chamar um pouquinho mais a atenção. O tema é legal, né? Porque é o tema diversidade. Há palavras diferentes que com certeza terão que ser trabalhadas o significado com as crianças. Né? É legal também puxar das crianças o que eles entenderam, o que eles mais gostaram, né, da história. Não só você dar todos os porquês. Deixar também partir da criança essa questão. E quando eu vou contar uma história que não é lida, que é contada, onde vão haver personagens, né, tem todo mundo do faz de conta, eu serei outra pessoa, ou meus amiguinhos vão participar, eu costumo também usar um sininho. Porque eu brinco que a gente vai entrar no mundo do faz de conta. Então, as crianças têm que ir se acalmando. Aí, eu toco uma vez. Já desperta a atenção de alguns. Mas ainda tem outros que não. Aí eu falo, nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 narinas, 2 pernas, né, 2 mãos, 2 olhos. Então eu vou dar 2 chances. E aí eu toco de novo. E eu digo que quando a gente entra no mundo do faz de conta, nós somos os personagens que fazem parte da história. E a gente só pode parar de fazer de conta quando acabar, quando a gente sair da história. Então, se você tocou o sininho, colocou todo mundo no faz de conta, não esquece que quando você terminar a história, você vai ter que tocar o sininho pra sair. Senão vai ficar todo mundo preso lá. Tipo um Sopona Time, sabe? E aí, no final, você faz a mesma coisa. Toca o sininho pra sair do faz de conta, a história entrou por uma porta, saiu pela outra e tal. E a minha dica fica a seguinte. Quando, como, onde, quem pode usar o recurso de contar histórias? Como a gente está falando do primeiro Com Recreio, que é o primeiro congresso, né, de recreação e áreas afins, eu tô voltada mais para a área da educação e também da recreação. Então aqui, pelo que eu citei, eu falei que um professor de educação física pode usar nas aulas em dias de chuva, né, em dias que não dá para ir para quadra, enfim. Há histórias também pertinentes a cada disciplina, pode-se usar desse recurso também. As pedagogas, eu citei, que também é muito bacana elas trabalharem com a história, né, porque trabalha muito a questão da alfabetização da criança de modo geral. Os recreadores, né, sempre tem aquele momento no hotel, no acampamento, no condomínio, numa festa infantil, num buffet, que você tem que dar uma acalmada nas crianças, tem que trazer
as crianças pra você um pouco, né? Baixar um pouco ali a adrenalina da criançada. E aí esse momento é o momento que você conta uma história, certo? Então o recreador também pode usar nesses momentos. E até, eu digo, até em ônibus, né? Quando você tá em passeios pedagógicos, pode ter a hora de contar uma história. Navios, cruzeiros, enfim. A história é um recurso valioso que pode ser usado em diversos lugares, com diversas vertentes, por diversas disciplinas que eu digo assim, como que eu posso? Por diversos cursos, né? Pelo que fez pedagogia, pelo que fez educação física, pelo que fez recreação, enfim, né? Todo mundo pode usar desse recurso. E quando eu falo da arte de contar histórias e encantar ouvintes, é porque se você não curtir aquilo que você tá fazendo, aí quem tá te ouvindo não vai curtir mesmo, né? Então você tem que vir de dentro a sua arte de contar uma história para você conseguir encantar um ouvinte, para ele querer de fato, né, te ouvir mais. E aí eu indico para vocês também procurar bastante coisas na internet. Por exemplo, tem Oswaldo Montenegro, Velho Encantado, tem Pensar Coisas Lindas. É uma forma de ouvir a história, né, a Fada Azul falando por meio de áudio. Então a gente começa assim, fazendo uma leitura, colocando um áudio para a criança, e depois a gente vai desenvolvendo essa habilidade do contar, do colocar para fora a nossa capacidade de contar uma história, né? Então hoje eu trouxe para vocês só algumas dicas básicas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem no dia a dia de vocês, porque eu já li isso uma vez, eu não lembro o autor e não sei também se foi exatamente isso que ele disse, mas uma criança, ela só é uma criança por uma vez, e se ela não for uma criança que é ajudada, né, a crescer, então ela pode não ser o adulto que ela deveria ter sido. Então, a história ajuda a criança a crescer da melhor maneira possível. Ainda mais nesse mundo nosso aí hoje, todo confuso, todo bagunçado, né? Então, utilizem esse recurso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica, pequena troca de experiências, tá? No Facebook eu tô com a Mariana Frassati, tia Estrelinha também. E no Instagram é @mafrassati, se quiserem me seguir. E-mail é tiaestrelinha_recreação e lazer, sem o cedilha e o tio, @hotmail.com. Se tiverem alguma dúvida, quiserem algum material também. Falando em dicas, né? Eu falei de dicas para vocês pesquisarem na internet e tal, mas eu tenho uma outra dica. Existem também atividades que se utilizam da contação de histórias, né, para acontecer. Então, por exemplo, tem a brincadeira Continue a História, onde você pode sentar em roda com as crianças e aí assim, você começa uma história, aí o do lado tem que continuar a partir dali, onde você parou, aí o outro também tem que continuar e assim por diante. Isso se você não tiver material nenhum disponível, só faz a roda ali com as crianças e cada um tem que ir continuando. Lembrando que toda história tem que ter começo, meio e fim. Então tem que ir dando realmente uma continuidade bacana aí, né, até finalizar. Se você tiver disponível papel e caneta, material, o que você pode fazer? Corta tirinhas de papel. Aí nessas tirinhas vai depender muito da galera que você está trabalhando, da faixa etária. Então se eles já são alfabetizados, você pede que nessa tirinha escreva uma frase. Uma frase qualquer, só não pode ser besteira, né? Palavras de baixo calão, não pode. Mas uma frase qualquer que venha à cabeça. Se você estiver trabalhando com um pouquinho menor, mas se você sabe ali que sabe escrever uma palavrinha, você pede para escrever só uma palavra, tá? E vai do seu feeling da galera que você está trabalhando, da faixa etária que você está atuando. Aí eles escreveram.
a frase, a palavra que seja. Na tirinha. Dobrou. Não é para se identificar. Você pode passar algum objeto que seja um chapéu. Aí vai lá, passando. Todo mundo colocou o papelzinho lá dentro. Tá. Beleza. Colocou. Coloca lá o chapéu no centro de uma roda também. Pode fazer um círculo. E aí... Ó, meu chapéu tombou porque ele tá vazio. A regra do jogo é... Quando você tirar o papel, abrir e ler, você tem que imediatamente inserir aquela palavra ou frase na história e dar continuidade na história. Vão surgir coisas muito nada a ver, mas aí é que tá. Criatividade, imaginação, a capacidade de lidar com situações problema, né, com coisa que você não estava esperando, que você não estava imaginando. Então também é um outro trabalho assim que envolve bastante coisa, a gente nem percebe. Além da questão de diversão, né? Porque a gente ri bastante nessa hora. Então, por exemplo, se você tava lá falando, aí a princesa virou pro príncipe e disse, pega o papel e... Eu gosto de banana. Que seja. Aí você tem que continuar. Por isso, vá agora na feira comprar banana pra mim. Porque eu quero comer com farinha láctea. Era a frase que tava no papel. Ou então, você fez com as crianças que só tinha uma palavra. Aí você tá lá, vai lá, põe uma criança lá na roda pra continuar a história. Aí a criança tá falando. Então, o príncipe desceu do seu cavalo e falou: Oi. Oi. Oi, eu sou o príncipe, prazer. Porque as crianças costumam escrever palavras assim: Oi, tchau, beijo, eu, você, né? Banana, frutas, né? Maçã, morango. E tudo isso tem que entrar na história. E aí você vai dando continuidade nesse grande jogo que envolve a contação de histórias também. Porque também vai ter que ter começo, meio e fim. Aí você pode ou deixar livre, dependendo da faixa etária com a qual você está trabalhando, você deixa livre. Eles vão lá a hora que se sente à vontade para dar continuidade na história e pegar o papel e falar. Se você achar que não vai rolar deixar livre, pode ser, por exemplo, eu fui, aí não sei o que, e já chamo o outro que continua ali. Faz a criança chamar o próximo. Então essa é uma outra possibilidade. Então ó, eu falei do continue a história em círculo, que vai só falando, passando pro do lado. Falei do continue a história por meio do papelzinho, que pode ser frase ou palavra. Também existe o continue a história, por exemplo, você pega uma caixa, uma sacola, surpresa, coloca vários objetos lá dentro. Cada objeto que a pessoa, que a criança tirar, ela tem que inserir na história aquele objeto. Então, por exemplo, ela colocou a mão embaixo do lado da sacola e tirou. Então, eu peguei o meu microfone, fui fazer meu show, e aí ela tem que inserir o objeto na história. Então, você também pode fazer dessa forma. E uma última dica para hoje, de atividade, de brincadeira que envolve história, é da Chapeuzinho Vermelho. Você pode formar duplas, né, com as suas crianças, e eles podem sentar um de frente pro outro. Rainha de índio senta um de frente pro outro. No meio deles tem um objeto vermelho. Qualquer objeto que seja vermelho. Pode ser desde um nariz de palhaço até um chapéu, um giz, um lápis de cor, uma canetinha, enfim. Um objeto vermelho. O objetivo do jogo é, quando eles ouvirem a palavra vermelho, tem que encostar no objeto. Qual dos dois encostar primeiro, marca ponto. Aí cada dupla tem que ir lá marcando seus pontos. E no final, quem marcar mais pontos ganha. Adoro uma competição, né? Só pra instigar você fala isso. Só que durante a história, é uma história da Chapeuzinho Vermelho meio maluca. Você vai criando e vai meio que enganando também. Então, a Chapeuzinho Verde... Tá, eles já colocaram a mão já. Ah, tá. Eu falei verde, então não foi ponto pra ninguém. Quem encostou aí primeiro, ó, não ouviu direito. Foi lá na casa da vovó e comeu uma torta que era verdura. Aí, eles já vão encostar. Tudo que você falou, eles já vão querer pôr a mão no objeto.
E depois ela pegou sua capa vermelha. Aí eles encostam. Então são algumas possibilidades de brincadeiras, né, de atividades que também envolvem a contação de histórias, né? Contar histórias jogando, brincando. Outra forma lúdica aí. Então essas foram algumas dicas. Eu espero que enriqueça o trabalho de vocês. Agradeço imensamente terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem me assistindo, ouvindo um pouquinho aqui da Tia Estrelinha, né? E fiquem com Deus. Continuem participando desse Com Recreio que tá sensacional, só com recreadores e pessoal da área e renomados, né? E muito obrigada mais uma vez. Beijo!